Meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. Nós estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum. E a liturgia deste domingo considera o destino do Messias e de seus seguidores e nos convida a abraçar a nossa cruz, descobrindo o significado redentor da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida verdadeira e plena que Deus nos quer oferecer passa pelo caminho do amor e do dom da vida, ou seja, cruz. Falar em nome de Deus também traz consequências para o profeta. É o quê? Relata a experiência do profeta Jeremias. E é nessa linha que caminha o Evangelho e a primeira leitura do profeta Jeremias. A segunda leitura da Epístola de São Paulo é uma exortação para que os cristãos se assemelhem ao Mestre na entrega da própria vida. O que se espera dos seguidores do Messias justamente é ser justificado pelo desejo de Deus, que é expresso no Salmo: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. O evangelho deste domingo é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo de 21 a 27. E neste evangelho, Jesus avisa os discípulos de que o caminho da vida verdadeira não passa pelos triunfos e êxitos humanos, mas passa pelo amor e pelo dom da vida, até a morte, se for necessário. Jesus vai percorrer esse caminho, e quem quiser ser seu discípulo tem de aceitar percorrer um caminho semelhante. Depois da confissão de Pedro e dos discípulos, dos quais Pedro é o porta-voz, Jesus apresenta o primeiro anúncio de sua paixão, através do qual vai explicar para eles o sentido autêntico do seu messianismo e da sua filiação divina. O messianismo não passa por triunfos e êxitos humanos, mas passa pela cruz. E Jesus vai avisar os seus discípulos de que viver como seguidor seu é assumir as consequências da entrega da vida e do dom de si. O texto reflete o contexto quando o Evangelho de Mateus foi escrito. Esse texto em que Jesus fala do seu messianismo que comporta a cruz, era um período de grande perseguição. Portanto, aos cristãos perseguidos, é muito conveniente recordar que o caminho do cristão não é um caminho fácil, percorrido no meio de êxitos e de aplausos, mas é um caminho difícil, que exige diariamente a entrega e o dom da própria vida. O texto do Evangelho segundo Mateus pode claramente ser dividido em duas partes. Na primeira parte, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão. E na segunda, ele apresenta instruções aos discípulos sobre o significado e as exigências do discipulado. A primeira parte começa com o anúncio que Jesus faz da sua paixão, de que o caminho para a ressurreição passa pelo sofrimento e pela morte na cruz. Nosso Senhor tem consciência de toda oposição que ele tem e que aquela oposição o conduzirá à morte. No entanto, ele não desiste, vai até o fim na sua missão, cumpre plenamente o projeto de Deus. E nosso Senhor, portanto, fala que o seu messianismo comporta a cruz. Pedro não fica de acordo, não está de acordo com o modo de como Jesus fala, não está de acordo com esta concepção de Jesus ou com essa opção que Jesus fez, a cruz, e se opõem a esse caminho que Jesus apresenta. A oposição de Pedro significa que a compreensão do mistério de Jesus ainda é muito imperfeita para os discípulos, mesmo para Pedro. Ele que havia professado Jesus como Filho de Deus, no fundo compreende o seu messianismo de uma forma gloriosa e vencedora. E essa lógica é uma lógica humana. Segundo Pedro, a vitória não pode estar na cruz. A vitória não pode estar no dom da vida. Por isso, quando Jesus anuncia de que o Filho do Homem vai ser entregue, mas ressuscitaria, Pedro não aceita com esta opção que Jesus faz. E Jesus se dirige a Pedro com grande dureza, pois é preciso que os discípulos corrijam sua visão e expectativa a respeito de Jesus, do Messias e do seu reino. O plano de Deus não passa por triunfos humanos, nem por esquema de poder e de domínio, mas passa pelo dom da vida e pelo amor até as últimas consequências. Ao pedir a Jesus que não embarcasse no projeto do Pai, que supunha a cruz, a entrega da vida, Pedro está, de alguma forma, repetindo aquelas tentações que Jesus teve no deserto, quando o demônio quis dissuadir a Jesus a percorrer um caminho de glória, e Jesus é muito claro: afasta-te, Satanás. Assim, a mesma coisa ele diz a Pedro, porque a proposta de Pedro é semelhante àquela tentação que ele teve no deserto, quando Pedro tenta persuadir nosso Senhor Jesus Cristo a não aceitar o caminho da cruz. Ele diz: retira-te, Satanás.
As palavras de Pedro, como as do diabo anteriormente, pretendem desviar Jesus do cumprimento dos planos do Pai. E Jesus não está disposto a transigir com qualquer proposta que o impeça de concretizar com amor e fidelidade os projetos de Deus. Na segunda parte, Jesus apresenta uma instrução sobre as atividades próprias do discípulo. Quem quiser ser seu discípulo, tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo no caminho de amor, de entrega e de dom da vida. Em seu ensinamento, Jesus deixa claro que a cruz é condição para o seu seguimento. Não é possível seguir a Cristo negando a cruz, pois o discípulo não é maior do que o mestre. A mesma ideia é reforçada também pela frase: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E o final da leitura do Evangelho retoma o tema do julgamento escatológico, presente nas parábolas do reino por meio da noção de retribuição. O cristão ele não pode viver fechado em si mesmo, preocupado apenas em concretizar os seus projetos pessoais. O cristão ele deve fazer da sua vida um dom generoso de entrega a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino. O que significa tomar a cruz de Jesus e segui-lo? A cruz é a expressão de amor, de entrega radical, que vai até a morte. Significa, portanto, a doação da própria vida por amor. Tomar a cruz é ser capaz de gastar a vida de forma total e completa, por amor a Deus e para que os irmãos sejam mais felizes. A assumir a cruz é oferecer a vida por amor. Isso não é perdê-la, mas é ganhá-la. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassa, mas ganha a sua vida. A vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. E, em segundo lugar, os discípulos são convidados a perceber que a vida que gozam neste mundo não é uma vida definitiva. Tudo aqui é passageiro. Não devem, portanto, preocupar-se em conservar essa vida a qualquer custo, mas deve justamente procurar encontrar, já aqui na terra, essa vida definitiva que passa pelo amor total e pelo dom a Deus e aos outros. É essa a grande meta que todos devem procurar e alcançar. E em terceiro lugar, os discípulos devem pensar no seu encontro final com Deus. E nessa altura, Deus dá-lhes a recompensa pelas opções que fizeram. E esta alusão ao momento do juízo não é rara em Mateus. Ela ocorre também com alguma frequência em outras situações. E para cumprir plenamente a obra da salvação, Jesus, nosso Redentor, continua a associar a si e a sua missão homens e mulheres, dispostos a assumir e a carregar a sua cruz. Portanto, assim como para Cristo, também para os cristãos, levar a cruz não é algo facultativo, mas é uma missão que se deve abraçar por amor. No nosso mundo atual, onde parece dominar as forças que dividem e destroem, Cristo não deixa de propor a todos o seu convite claro. Quem quer ser seu discípulo deve renegar o seu egoísmo, carregar com Cristo a sua própria cruz. Por isso, nós devemos sempre invocar a ajuda. A Nossa Senhora, a primeira que seguiu Jesus pelo caminho da cruz até o fim, porque ela nos ajuda, de fato, a seguir com decisão a nossa missão, com todas as exigências e consequências que ela comporta. Primeira leitura da liturgia de hoje é do profeta Jeremias, do capítulo 20, versículo de 7 a 20. E o profeta ele descreve a sua situação de cruz, seduzido por Deus. Jeremias colocou toda a sua vida a serviço de Deus e dos seus projetos. E nesse caminho do profetismo ele teve que enfrentar várias dificuldades. A fúria dos opositores, dos poderosos. De certa forma, Jeremias está ressentido, reclamando de Deus. Por causa dos sofrimentos que advêm do fato dele ter assumido a sua vocação profética. E falar em nome de Deus para Jeremias lhe trouxe grandes dificuldades, a ponto dele declarar que a palavra de Deus é para ele fonte de vergonha. O sofrimento é tal para Jeremias que o profeta deseja já não mais falar no nome de Deus. E, no entanto, ele se sente tão ligado ao Senhor que não consegue dissociar dessa missão. Daí essa expressão: seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir. É forte essa vocação de Jeremias, e não assumir essa vocação significava comprometer a sua própria realização. Segunda leitura é um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2, em que São Paulo convida os cristãos a oferecerem toda a sua existência de cada dia a Deus. Peço-vos, diz Paulo, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais a vós mesmos como vítima santa, viva, agradável a Deus, como culto racional. E nos pede: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saber discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Paulo convida os cristãos a oferecerem-se a si mesmos, literalmente, os seus corpos, na sua totalidade,
E os cristãos são aqueles que se entregam completamente nas mãos de Deus e que, em todos os instantes da sua existência, vivem para Deus. Essa oferta será um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse culto espiritual que Deus espera do homem. Os cristãos, portanto, devem oferecer inteiramente as suas vidas a Deus. É esse o culto que Deus espera de cada um de nós. Na perspectiva de Paulo, o que significa oferecer inteiramente a sua vida a Deus? Significa, em primeiro lugar, não se ajustar à lógica deste mundo, viver de acordo com o espírito do mundo, mas manter uma distância crítica do mundo, dos seus esquemas e dos seus valores, e conduzir uma vida segundo justamente as exigências do Evangelho. Significa, portanto, uma mudança profunda de coração, de mentalidade, de inteligência, que possa possibilitar o homem discernir qual é a vontade de Deus, a fim de poder percorrer com fidelidade os seus caminhos. O culto espiritual de que fala, portanto, Paulo é a entrega a Deus da vida como um dom total. Por isso, irmãos, nesse domingo em que Nosso Senhor nos apresenta o horizonte da cruz no nosso seguimento, vamos assumir a nossa cruz, seguindo o mesmo caminho que o Cristo percorreu. E assim, na doação, na entrega da própria vida, veremos a realização de nós mesmos e compreenderemos também melhor o que significa seguir Jesus, o que significa ser cristão.